Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele de Biologia e nós vamos estudar hoje o tema: qual é a importância da biologia na sociedade? Você já se perguntou por que você precisa estudar biologia? O que significa o nome biologia e o que ela estuda? E qual é o impacto dela na nossa sociedade? Então é isso que nós vamos ver nesse capítulo, que é o primeiro capítulo da apostila. Então, nessa figura, nós já vemos aí uma imagem, né, desenhada na pedra, que os ancestrais colocaram ali para justamente marcar ou registrar aquilo que eles estavam vendo, né? Então, a pintura rupestre encontrada ali numa gruta na África do Sul. Então, o ser humano, ele já tem essa curiosidade pela natureza, pelos eventos da natureza, já desde cedo. E desde os nossos antepassados já registravam isso de alguma forma, como essa figura aí mostra, né? Tem ali os animais do campo em que eles trabalhavam, em que eles usavam para alimentação e assim por diante. Então, a biologia, o que significa o nome biologia? O prefixo bio significa vida e logia vem de logos, que significa estudo. Então, a biologia estuda a vida ou os seres vivos. E dentro da biologia, para a pessoa estudar essa ciência, é necessário que ela tenha algumas aptidões, essas que todos nós temos, que é a curiosidade. Quem aqui não é curioso, né? Então, a curiosidade é o principal fator para que um cientista possa descobrir alguma coisa. Então, tudo começa com a curiosidade, ou então querendo resolver um problema, né? Vamos supor que surja uma doença e essa doença, né, precisa se achar uma cura, se achar um medicamento. Então eu preciso resolver o problema que é a doença. Então, através da curiosidade, da investigação, da observação, eu vou ali tentar resolver esse problema. A biologia também, né, precisa ter uma aptidão de obter conhecimento através da observação. Então, são observando os fatos, aquilo que já tem registrado, aquilo que ainda é novo, a observação, a descoberta, a investigação, tudo isso está envolvido. Mas é necessário ter um método. Não é assim de qualquer jeito que se faz esse estudo. É necessário seguir alguns métodos, principalmente o método científico, para que possa ter ali a realização de experimentos, fazer as suas descobertas e ter a conclusão. Daí foi inventado, né, o método científico. A biologia, ela estuda o quê? Qual é o objeto de estudo da biologia? É estudar os seres vivos. E como é uma matéria muito grande, ela é subdividida em várias outras, né, partes que compõem a biologia. Nós temos aí a embriologia, que estuda ali a formação da vida, a formação também dos tecidos, como na histologia, a biologia celular e biologia molecular, que vai estudar ali a célula, a bioquímica, que são os processos químicos que ocorrem dentro da célula, formando o metabolismo, a anatomia, que vê ali, né, o formato e os órgãos e todo o aparelho ali que vai fazer a estrutura do indivíduo. Nós temos ali a citologia, que é o estudo da célula, a microbiologia, que vai estudar aqueles pequenos serizinhos que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Nós precisamos da ajuda de um microscópio, que são as bactérias, que são os protozoários, os fungos, né? Os vírus. Também temos ali a evolução, a taxonomia, que estuda aquela parte de ancestralidade. Tem a genética, que estuda a hereditariedade, as características que são passadas dos pais para os filhos. Tem a fisiologia, que estuda ali como é que cada órgão funciona e o conjunto desses órgãos formando os sistemas. Temos a botânica, que estuda as plantas, a zoologia, que estuda os animais, e a ecologia, que estuda todos os ecossistemas
o nosso planeta e a interação com os seres vivos e entre outras. Então a biologia é um campo muito grande de várias opções e de vários estudos. Mas todas essas cadeias ou todas essas ciências obedecem o método científico, que é a maneira pelo qual os cientistas utilizam para justamente, fazer ali um experimento, chegar a uma conclusão e resolver um problema. Então a ciência é um conhecimento racional, que vai utilizar esse método aí mostrado na figura, o qual representa um critério de validade daquilo que se realiza, seja um experimento ou uma investigação. Então tudo começa com uma observação. Então eu observo um fato, um fenômeno, aí eu levanto uma pergunta, uma questão sobre aquilo que eu observei. Faço uma suposição, e tento buscar resposta para aquela pergunta. Através de quê? De levantamento de hipóteses. Essas hipóteses, elas podem ser obtidas ali respostas através de pesquisas de literaturas científicas, algo que já foi pesquisado, que já foi deixado registrado, ou então eu posso fazer experimentos para testar aquela minha hipótese, porque é algo novo que eu não encontro numa literatura científica, por exemplo. Aí, através aí desses experimentos, eu vou obter as minhas análises, os meus resultados e assim chegar a uma conclusão, tá? Então, o experimento geralmente é feito com amostra com dois grupos. Nós temos o grupo teste e o grupo controle. O grupo controle é aquele que tem as mesmas características do original. E o grupo teste é aquele que eu vou ali, de repente, adicionar um medicamento, um fármaco, ou fazer algo diferente daquilo que é do original, para eu ver se o meu experimento é verdadeiro ou falso, testar a minha hipótese. A coleta de dados vai seguir ali da análise e a interpretação desse experimento. E eu vou chegar a uma conclusão. Essa conclusão pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, ótimo, significa que o meu experimento deu certo e eu posso, inclusive, publicar numa revista científica, fazer um trabalho ali e publicar. E isso é muito bom, reconhecimento para o cientista, Exemplo aí, temos a revista, Nature, que é muito conhecida aí, para os cientistas, e todo mundo quer publicar um artigo nela para poder ali mostrar o seu resultado, o seu trabalho, do seu experimento. Agora, se a conclusão do meu experimento, da minha interpretação for negativa, o que eu vou fazer? Eu vou formular uma nova hipótese e começar tudo de novo, até eu chegar a uma conclusão que seja satisfatória. Então é assim que todo cientista trabalha. É assim que foram descobertos várias e várias coisas na nossa tecnologia e no meio médico também, como obtenção de alguns aparelhos, como microscópio, a obtenção também de algumas tecnologias e também de alguns experimentos que foram bons para a nossa sociedade. Como, por exemplo, não sei se aqui vocês já ouviram falar na penicilina, que é um antibiótico, muito famoso aí. Como é que esse remédio, esse medicamento foi desenvolvido? Através de uma observação. Então aí tem a foto do Alexander Fleming, que foi o cientista, médico, que estava ali trabalhando com bactérias. Aí na amostra dele, nessa placa de Petri, que tem a foto aqui do lado, isso aqui se chama placa de Petri, onde tem um meio de cultura, que é adicionado ali algumas substâncias que vai servir de alimento para a bactéria. Isso que está colocado aqui, é um esfregaço de uma bactéria que cresceu porque ela comeu, ali a comidinha que tinha nesse meio de cultura. Só que no caso do Alexander Fleming, aconteceu ali alguma coisa que fez com que essa amostra dele aqui crescesse um fungo. Tá vendo essa bola gigante aqui branca, Isso aqui, é o crescimento de uma colônia de fungos. E ele observou uma coisa interessante. Tá vendo aqui, esse espaço aqui que tem entre o fungo e a bactéria, nós chamamos de halo.
formou-se um halo aqui ao redor, onde as bactérias se afastaram ali do fungo. Aí surge a questão, né? Uma pergunta: as bactérias se afastaram do fungo? As bactérias morreram porque de repente o fungo libera alguma coisa, alguma toxina que mata a bactéria? Por que que isso aconteceu? Aí o Alexandre Fleming ele começou a fazer o quê? Testes. Ele levantou uma pergunta, algumas hipóteses e começou a fazer o que agora? A analisar, fazer experimentos para tentar responder a essas questões que ele levantou, né? Então ele pegou ali uma amostra desse fungo, analisou esse fungo e observou que esse fungo liberava uma toxina. E essa toxina, ao entrar em contato com a bactéria, matava a bactéria. Pronto, ele agora descobriu o que com essa análise que ele fez e esse experimento? Alguma substância que pudesse matar bactérias. Logo, o que ele fez? Um antibiótico, ou seja, um medicamento que mata a bactéria. Então, naquela época, antes de descobrir a penicilina, muitas pessoas morriam por causa de infecções na garganta, infecção de urina. E agora, com a descoberta, né, desse medicamento que mata essas bactérias que causam infecções, pronto, agora as pessoas poderiam ficar livres dessas infecções e não morrer por causa disso, né? Então, ele batizou o nome desse medicamento de penicilina porque o nome desse fungo era Penicillium, né? Gênero Penicillium. Então ele fez ali o primeiro antibiótico. Tudo com o quê? Com o método. Ele obedeceu o método científico através de observações, levantamento de questões, perguntas, hipóteses e experimento. Ele chegou a uma conclusão e aí ele ficou conhecido, né, como o que fez o primeiro antibiótico. Então, é um exemplo aí, né, da utilização do método científico. E isso foi muito positivo para todo mundo. Qual é a diferença entre leis e teorias? Porque a biologia, né, ela é uma ciência que estuda os seres vivos e ela tem ali leis e princípios e teorias que vão reger ali o seu funcionamento. Então, uma lei ou princípio científico é uma descrição de um fenômeno específico que não está sujeito a sofrer alterações. E o que é uma teoria? É a afirmação gerada pela comprovação das hipóteses testadas lá no experimento, né, do método científico. Só que não existe verdade absoluta na ciência. Assim como as teorias, que estão sempre mudando, estão sendo melhoradas, estão sendo refutadas, ou seja, eliminadas, as leis também podem sofrer alterações e também serem derrubadas. Por quê? Porque vai avançando a tecnologia, vai se obtendo mais conhecimento e aquilo que se achava verdade absoluta já não é mais. Quer ver um exemplo disso? Nós temos aí na figura, né, esse homem aqui do lado é o Jean-Baptiste Lamarck. Ele colocou ali, há um tempo atrás, uma lei chamada Lei do Uso e Desuso, né, conhecida como Lei do Uso e Desuso de Lamarck. O que ele afirmava nessa lei? Que quanto mais você usa um órgão, mais bem desenvolvido ele fica e melhor ele é, né? Assim vai ter uma grande desempenho do uso desse órgão. Será que isso é verdade? É uma verdade absoluta? Não. Quer ver? Por exemplo, eu uso óculos, eu tenho miopia, então eu tenho dificuldade de enxergar, né, as coisas de longe. Então eu preciso do óculos para que eu possa enxergar melhor as coisas que estão longe. Eu uso meus olhos desde quando eu nasci. Eu já nasci ali, abri os meus olhos e comecei a enxergar. Então eu já uso eles, há muito tempo. E o fato de eu usá-los muito tempo e muito bem, eu vou ter uma alta capacidade de enxergar as coisas? Pelo contrário, eu preciso de óculos para enxergar as coisas que estão longe. Então essa lei do uso e desuso realmente ela é 100% verdadeira? Ela é uma verdade absoluta? Não.
né? E teve um cientista que veio logo depois de Lamarck, que é Charles Darwin, que ele realmente refutou, derrubou essa lei, né, que Lamarck criou. Então você percebe que ao longo do tempo várias leis, várias teorias podem sofrer alterações e serem modificadas e até eliminadas, tá? Então na verdade a ciência, né, ela não é totalmente absoluta, né, quando se fala nesses experimentos, porque está sempre se aprendendo coisas novas e descobrindo coisas novas também, principalmente, né, conforme a tecnologia vai avançando. Existe também o método científico dedutivo, ou seja, eu vou fazer uma análise através de dedução lógica, né, para chegar a uma conclusão. E existe o método indutivo, que eu vou pegar ali partes de casos específicos para chegar a uma regra geral. Só que essa generalização que eu posso fazer ali de um fenômeno, de alguma coisa específica, ela pode ser indevida. Por quê? Porque eu não testei ela, não fiz ali aquele teste, né, que eu tenho que fazer no método científico para saber se ela é verdade ou não. Então, simplesmente eu achar que não significa que é verdade, ok? Tem um filme chamado O Óleo de Lorenzo, que eu recomendo muito que vocês assistam. Deve ter aí no YouTube, eu acho que também na Netflix deve ter. O Óleo de Lorenzo é um filme que foi um fato verdadeiro, onde Lorenzo era um menino que era portador de uma doença rara, tá? Uma doença cerebral, que é a adenoleucodistrofia, uma doença genética passada de mãe para filho, que destruía ali a bainha de mielina dos seus neurônios. E com isso ele foi perdendo ali, né, algumas funções do seu corpo. Ele já não andava mais, não respirava sozinho, só respirava com a ajuda de aparelhos, tinha dificuldade de se alimentar, parou de falar. Então aconteceu algumas coisas, né, com esse menino, Lorenzo. Os pais dele ficou tão chateado com essa situação que eles começaram a procurar vários médicos em busca de uma cura. Só que não existe, até hoje, não existe uma cura para essa doença, visto que ela é uma doença genética. É uma doença que é passada de mãe para filho. Então eles fizeram ali uma busca de pelo menos aliviar os sintomas e também tentar dar uma sobrevida para o seu filho, visto que ele estava ali, né, passando por dificuldades e sofrendo muito devido à doença. Então eles começam a fazer uma pesquisa por conta própria. Então, eles não eram médicos, não eram enfermeiros, não era da área da saúde, mas eles começaram a ler literaturas científicas, pesquisar e conseguiram ali ajudar, né, a fazer uma descoberta que ajudou o tratamento dessa doença. Por isso ficou chamado de o óleo de Lorenzo. E para você saber por que se chama o óleo de Lorenzo, assista o filme que você vai achar muito interessante essa história, tá? Então foi através de um método científico, mesmo eles não sendo cientistas, descobriram ali um tratamento para a doença, ok? Então assista o filme que vale muito a pena. Quais são as características dos seres vivos? Então todo ser vivo tem ali uma característica, né, principal. E algumas são destacadas para a gente poder estudar a biologia, já que a biologia é a ciência que estuda o quê? Os seres vivos. Então foi feita a teoria celular. A teoria celular, ela afirma que todo ser vivo é formado por célula. E a célula é a unidade estrutural e funcional de todo o organismo, com exceção dos vírus. Os vírus, há muito tempo atrás, eles não eram considerados seres vivos, né? Por isso que ele não entra nessa teoria celular, porque os vírus, eles não possuem célula, né? Eles não apresentam estrutura celular, eles são caracterizados por indivíduos acelulares. Então, eles não entram nessa característica ou classificação. Mas hoje em dia eles já são considerados seres vivos, inclusive a biologia estuda, né, que por eles possuir ali material genético como DNA ou RNA,
eles podem estar incluídos nos seres vivos, sim, tá? Então, na grande maioria, com exceção, né, dos vírus, todos os seres vivos precisam ter célula, que é a unidade estrutural e funcional do organismo. Tem também o metabolismo. O metabolismo ele é dividido em duas partes, anabolismo e catabolismo, que vai fazer ali, né, a respiração celular para obtenção de energia, a alimentação. Então, através do que você come, você vai quebrar, né? Então, ele vai fazer um catabolismo para diminuir as partículas e conseguir ingerir, gerar energia para você pensar, falar, estudar e fazer suas atividades do dia a dia. A digestão dos nutrientes, a produção e a excreção de toxinas, tudo isso faz parte, né? São exemplos de reações químicas que acontecem no metabolismo. O indivíduo, né, o ser vivo, pode se reproduzir e também passar suas características para os seus descendentes, que aí é o estudo da hereditariedade, né, muito estudada na genética. Temos também a capacidade de reagir à luz, ao toque, à presença de outro ser vivo e a outros estímulos do ambiente. Essa figura aí, por exemplo, né, aparece aí um olho, né, dilatando e contraindo a pupila, que é essa bolinha, né, preta aí que tem mais escurinha que tem dentro do olho. Então, por que a pupila ela dilata ou ela retrai? Isso vai ser uma reação, né, uma capacidade de reagir ao qual estímulo? A presença ou a ausência de luz. Um exemplo, se eu estou num ambiente escuro, então tem pouca luminosidade, a minha pupila vai fazer o quê? Ela vai dilatar para eu poder conseguir enxergar alguma coisa. Mas se de repente nesse ambiente escuro, com a minha pupila dilatada, eu acendo uma lanterna bem assim em cima do meu olho, vai vir aquela claridade toda ali, a pupila que estava dilatada, agora ela vai fazer o quê? Ela vai contrair, ela vai fechar um pouquinho, porque tem luz demais já, então não precisa estar dilatada daquele jeito. Então ela retrai, né? Porque aí agora já tem um ambiente iluminado, então eu vou conseguir enxergar as coisas. Então esse estímulo aí, ela é, né, uma capacidade de reagir à presença ou à ausência da luz que é inerente aos seres vivos. Agora, fazendo aqui, né, um pequeno resumo daquilo que nós estudamos nesse capítulo, nós vimos que a biologia ela estuda os seres vivos, tanto que bio significa vida e logia, estudo. E quais são as partes, né, ou aquilo que é estudado em relação às características dos seres vivos? Todo ser vivo, com exceção, né, dos vírus, possui célula, fazem evolução, tem metabolismo próprio, faz reprodução, passa características para os seus descendentes, que é a hereditariedade, faz nutrição e reação a estímulos do ambiente. A biologia também observa e estuda fenômenos biológicos utilizando um método científico que tem as seguintes etapas. Tudo começa, né, com a observação, ter aquela curiosidade sobre o assunto. Levanta-se perguntas, formula-se hipóteses, testa essas hipóteses através de experimentos que se obtém ali resultados para que eu possa chegar a uma conclusão. Essa conclusão pode ser positiva ou negativa. E essas etapas das descobertas científicas, né, foram feitas aí ao longo de todo esses anos, né, que temos aí registros, né, na ciência, e até hoje os cientistas fazem isso. E por essa curiosidade, né, e aplicação do método científico, foram descobertas várias coisas e foram feitas também várias tecnologias. Exemplo, nós temos aí o microscópio, nós temos a teoria celular, a seleção natural, a pasteurização, as leis da genética, a fabricação e o uso dos antibióticos. Lembra que a gente viu ali o exemplo do Alexandre Fleming quando descobriu por acaso, né, a penicilina? A estrutura do DNA,
as células tronco e assim por diante. Então tem muita coisa que foi feita, né, através aí do estudo das partes, né, dos ramos da biologia. Temos também a transgenia, técnicas de biologia celular, molecular, e assim por diante. Então a biologia ela é recheada de coisas interessantes, é uma ciência muito completa e muito fantástica, Então, ao longo do ano, nós vamos estudar algumas coisas, algumas particularidades da biologia e espero que vocês fiquem bem curiosos e que gostem dessa ciência que, particularmente, é muito bonita, E eu gosto muito, ok? Então, ficamos por aqui. Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.